Bem, boa noite a todos, professor Lucas. Vamos estar iniciando a nossa aula de GCO, tá? Sejam todos bem-vindos e aqueles que verão a aula depois, tá? Então vamos iniciar no tópico 1.1, conflitos e introdução aos conflitos. Então a apostila inicia assim: os conflitos têm origem nas diferenças. Então pode começar a grifar essa palavra, diferença, tá? Então a primeira disciplina a ser disponibilizada pelo AVA vai ser GCO, então está indo por GCO. Seja bem-vinda, Monique. Então a gente está iniciando agora, tá? Tópico 1.1, introdução aos conflitos. Aí vamos lá. Os conflitos têm origem nas diferenças. Apostila de GCO. Sublinha a palavra diferença. E fazem parte... Boa noite, Graziela. Seja bem-vinda. Boa noite. Tá conseguindo me ouvir? Tô ouvindo. Então tá bom. A gente tá na apostila de GCO. Tópico 1.1, introdução aos conflitos, tá? Então, beleza, vamos então. Os conflitos têm origem nas diferenças. Então, sublinha a palavra diferença. E fazem parte da natureza humana. Podemos afirmar que os conflitos são inevitáveis. Então, a gente vai ver que os conflitos, numa organização, eles são inevitáveis. Então, sublinha essa palavra. Em qualquer organização, ponto. Os desejos e interesses de um grupo ou de uma pessoa muitas vezes divergem dos interesses e desejos de outros grupos ou outras pessoas. Então, os conflitos eles vão acontecer entre pessoas, dificuldade de relacionamento. A gente fala na psicologia, relacionamentos interpessoais, e isso é comum dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Continuando. Quando um grupo ou pessoa percebe que outro grupo ou pessoa, então, quando a gente está falando a respeito de conflito, a gente está no segundo parágrafo da apostila de GCO. Quando um grupo ou pessoa percebe que outro grupo ou pessoa se opõe aos seus interesses, então você vai ver que o conflito vai acontecer. A gente vai ver lá na frente, só adiantando uma coisa aqui, quando ele falar sobre diferentes níveis de conflito. Lá na frente, quando ele fala diferentes níveis de conflito, a gente vai ver que o conflito ele pode ser pessoal, conflito dentro do indivíduo, interpessoal, quando envolve mais o indivíduo, intragrupal, entre membros, entre grupos e até entre organizações. Então é isso que ele está querendo dizer. Quando um grupo ou pessoa percebe que outro grupo ou pessoa se opõe, esse se opõe aqui, oposição de ideias, aos seus interesses, o conflito está criado. Então o conflito ele vai ser criado a partir de uma pessoa ou a partir de um grupo. É isso que ele está querendo dizer. Já que o conflito encontra-se no mundo e não podemos evitá-lo, podemos utilizá-lo. Aí, com base nisso, eu mandei para vocês hoje um flashcard. Lá na frente, você vai ver 3 escolas que tratam a questão do conflito. Tem uma que vai se opor, que é a escola tradicional. Ela não aceita demasiadamente o conflito é totalmente disfuncional, prejudicial, mas você vai ter 2 escolas que a gente vai ver que elas aceitam o conflito e dizem que o conflito é inevitável, etc. Tá? Então a gente vai ver isso, que o conflito nem todo é ruim. Então a apostila ela fala sobre isso, que às vezes acontece o conflito para gerar alguma coisa de bom dentro do setor de trabalho, dentro da organização. Apesar de muitas vezes a situação de conflito estarem relacionados a confrontos, não devemos temê-las. Podemos afirmar que tais situações nem sempre são prejudiciais. Então os conflitos nem sempre serão prejudiciais. E quando o conflito é gerido de forma correta, ele pode se tornar a força propulsora da mudança. Então pode sublinhar isso, tá? Ele fala, podemos afirmar que nem sempre são prejudiciais. E quando o conflito é gerido de forma correta, aí também mandei para vocês um outro flashcard falando a respeito do papel do gerente, que é o líder, para poder monitorar
essas situações que acontecem no ambiente de trabalho. Então, pode sublinhar. O conflito, quando é gerido de forma correta, este pode se tornar a força propulsora de mudanças positivas na empresa. Porém, devemos reconhecer que há uma maneira destrutiva, pode sublinhar, e outra construtiva, pode sublinhar, de lidar com tais situações. Então, a gente vai ver que a forma destrutiva vai ser disfuncional e a construtiva funcional. Tópico 1.1.1, conflito nas organizações. As organizações são formadas por pessoas, e isso parece óbvio, não é? No entanto, não são raras as ocasiões em que os gestores agem como se ignorasse tal verdade, bem como o fato de pessoas diferirem uma das outras. Essas diferenças vêm desde a criação, passa pela formação ou experiência profissional. Beleza. E alcançam a expectativa, sonho, necessidade, ansiedade, assim por diante. Até aqui está tranquilo. Agora que vem um parágrafo de prova. Na área de gestão de pessoas, então você dentro da administração, você tem uma área que se chama gestão de pessoas, você tem outra que é gestão de material e etc. Mas no caso, na área de gestão de pessoas, não há contexto que não seja impactado por essa diferença. É exatamente as primeiras palavras da apostila. O conflito ele vai acontecer a partir da diferença. Onde tem um ser humano vai ter o conflito. Contudo, se temos o intuito de trabalhar com pessoas de forma que estas contribuem para a eficácia organizacional, pode sublinhar isso. Palavra de prova, eficácia organizacional. Essas diferenças devem ser devidamente trabalhadas, resolvidas, caso promovam o surgimento de conflitos. Então, essa diferença, a apostila está dizendo que vai impactar direto na eficácia organizacional, tá? Na produtividade, etc. Então, esse parágrafo foi um parágrafo importante, parágrafo de prova. Outro parágrafo de prova, tem questão no banco. Em um conflito, há no mínimo duas pessoas envolvidas. Os chamados... Aí eu fiz assim, na minha apostila, para se tornar didático, se você desejar, faça na sua. Em um conflito, há no mínimo duas partes envolvidas. 2 pontos. Na apostila está vírgula, né? Eu coloquei 2 pontos. Quem são essas duas pessoas envolvidas? Primeiro, os chamados agentes, pode sublinhar a palavra agente, em uma disputa sobre alguma questão, tá? Ponto. Aí eu botei, os agentes podem ser divididos em 2 pontos. Quem são esses agentes, tá? Então essa é a pergunta, quem são esses agentes ao qual está afirmando? Podem ser grupos, empresas, tá? Estados, partido político e outros. Então você tem 2. Primeiro, um é o indivíduo. E depois você vai ter grupos, empresas, estados, partidos e outros. Então, todos esses aqui podem estar envolvidos de alguma forma em conflito. E a gente vê isso claramente na geopolítica. Conflito envolvendo nações, envolvendo estados e etc. O ser humano tende a estar continuamente em busca do atendimento de interesses e necessidades, e este pode ser um dos mais variados tipos, além de ter caráter altamente pessoal. Então o conflito ele está querendo dizer que vai partir a partir do momento, a partir dos interesses pessoais de cada um, dos interesses, da necessidade, e a partir daí que surge o conflito. Dessa forma, os conflitos poderão surgir. Olha como é que eu coloquei na minha apostila e ficou didático. Olha só, dessa forma os conflitos poderão surgir. 2 pontos. Aí eu sugiro a vocês, ou vocês coloquem a letra A, ou vocês botem número 1. Fica à vontade. Vou botar a letra. Então, letra A. Primeiro, de que forma os conflitos poderão surgir? Primeiro, ou letra A, quando as pessoas se virem diante de situações que precisam lutar por posição e poder. Então, posição e poder é uma causa do conflito, vamos dizer assim, né? A forma como é o estopim para o conflito. Então, disputa por luta, disputa por poder e posição. 2, ou B, defender direitos não respeitados ou ainda não conquistados. É um segundo ponto em relação à questão de conflito. Terceiro, ou letra C, desempenhar suas funções sem que tenham as condições ou recursos necessários para tanto. Então, tudo isso aí pode gerar
conflitos dentro das organizações e eles precisam ser evitados. Quem vai observar isso? Quem vai monitorar isso? Nós veremos lá na frente, que é o gerente. Continuando. Aí, eu botei assim, ó. Aí, eu fiz na minha apostila. Aí, ponto de exclamação. Quando surgem os conflitos, apresentam-se novos pontos de vista. Então, no parágrafo anterior, não surgiu o conflito ainda. Foi o estopim para o conflito. Nesse parágrafo que eu vou ler agora, já estourou o conflito, já aconteceu o conflito por causa de um daqueles 3 pontos ou os 3 pontos, tá legal? Apresentam-se novos pontos de vista e as pessoas são provocadas a pensarem com mais cuidado a respeito de algum assunto. Então, o conflito ele vai dizer que vai chamar a atenção de alguém ou de um grupo para um determinado assunto que precisa ser melhorado. Às vezes é necessário acontecer alguma coisa para poder resolver. Mas o certo é termos caráter preventivo nas coisas, certo? A consequência mais provável desse processo é o aperfeiçoamento. Então, pode subir nessa palavra, aperfeiçoamento. De forma de se fazer as coisas e, por isso, as situações de conflito podem ser até estimuladas no âmbito organizacional. Então, a gente vai ver nas escolas, tá? Presta atenção que o que eu estou lendo, estou fazendo os apontamentos de prova com experiência em provas anteriores, tá legal? E quando a gente chegar nas escolas, tem questão das escolas falando da diferença das mesmas dentro do banco de questões da EA, tá ok? Agora, esse parágrafo se os outros são importantes, esse é muito importante. Em síntese, se um conflito leva as pessoas a se tornarem incapazes de refletir sobre enfoque diferente dos seus próprios, este deverá ser evitado ou tratado diretamente para ser eliminado. Então, se o conflito for incapaz de fazer com que as pessoas reflitam sobre determinado ponto, o que a apostila fala? Tem que ser eliminado. Aí ele continua. Nesses casos, os conflitos são conhecidos como... Aí foi o que eu falei, nós temos 2 tipos de conflitos. Os disfuncionais, ou nós podemos chamar de destrutivo, e lá no final, os funcionais ou construtivos. Nos contextos em que os conflitos são motivo para a maioria de reflexões a respeito sobre um assunto ou alguma tarefa, eles poderão ser até mesmo estimulados, visto ser uma forma de evolução do funcionamento organizacional. Nesses contextos, conflitos são conhecidos como funcional ou construtivo. Tem questão no banco também. Então, repetindo, se são motivo para maiores reflexões a respeito de um assunto, ou seja, se o conflito leva aquela pessoa, ou aquelas pessoas, ou aquele grupo, aquele setor, a refletir a respeito da evolução, se for contribuído para a evolução organizacional, para o funcionamento organizacional, esse conflito tem nome. Ele se chama funcional, ele vai ser construtivo. Então, nós temos 2 tipos de conflitos, tá? Os disfuncionais ou destrutivos, os funcionais ou construtivos. Diferentes níveis de conflito. É importante perceber que o alcance de um conflito pode requerer diferentes abordagens de tratamento. De acordo com a quantidade de pessoas envolvidas em um cenário conflituoso, a estratégia precisa ser adequada para os efeitos da solução encontrada que sejam mais representativos possíveis. Aí, beleza. Aí ele vai falar agora sobre os diferentes níveis de conflitos. Os conflitos podem ocorrer nos seguintes níveis de abrangência. E isso cai na prova, é fácil, é tranquilo, tá? Vamos pelo exemplo. Se o conflito ele está dentro do próprio indivíduo, dentro da própria pessoa, o conflito vai ser pessoal, tá? Se ele envolve mais de uma pessoa, mais de um indivíduo, ele vai ser interpessoal. Então a gente fala muito na psicologia, incompatibilidade de gêneros, relações interpessoais, problemas interpessoais, incompatibilidade de gênero, aquela pessoa que não se dá com a outra. Então, se envolve mais de um indivíduo, vai ser interpessoal. Agora, ele pode ser intragrupal ou inter. Olha só,
presta atenção. Por prefixo intra e por prefixo inter. Dentro da geografia, nós temos as migrações internas. O Brasil possui várias migrações internas. Então, se eu me desloco do Rio de Janeiro para São Paulo, que está dentro da região sudeste, dentro da mesma região, o conflito vai ser intragrupal, vai ser intra-regional, porque ele está acontecendo dentro da mesma região. É só para vocês fazerem um paralelo. Então, se o conflito ele acontece entre membros de um mesmo grupo, vamos imaginar o setor de trabalho X. Se acontece conflito dentro do setor de trabalho X, está acontecendo conflito dentro daquele grupo, que é daquele setor X, daquela empresa. O conflito ali vai ser intragrupal. O prefixo inter, interregional, migração interregional. Eu saio do Rio de Janeiro e vou para Natal. Então, eu estou interregional. Eu saio do Sudeste e estou indo para o Nordeste. Então, vai ser inter. Se eu saio de um lugar para o outro, para fora, é inter. Então, o conflito intergrupal não vai se dar só apenas dentro do mesmo grupo ou do setor de trabalho X. Vai envolver membros de 2 ou mais grupos. Então, vai ser conflito de setores. O setor X em conflito com o setor Y. Eles não se falam, tá? Então, esse não vai ser dentro do grupo, vai envolver setores. Então, esse vai ser o intergrupal. Interorganizacional vai acontecer entre organizações diferentes. A empresa X com a empresa Y. Se acontece conflitos entre organizações diferentes, empresa diferente, o conflito vai ser interorganizacional. Então, repetindo, pessoal dentro do próprio indivíduo, interpessoal mais de um indivíduo, intergrupal dentro do grupo, intergrupal envolvendo grupo diferente, interorganizacional entre organizações diferentes. Por outro lado, depende do elemento motivador do conflito. Então, olha só, grifa essa palavra. Vocês estão vendo que os meus mnemônicos, os trabalhos que eu estou enviando nos grupos, que eu estou enviando para vocês, os mnemônicos eu faço com base nesses títulos. A apostila de GCO, tomem cuidado com esse material, com essa apostila, com essa disciplina, na prova, no discipulado, seja onde for. Não é uma mochila difícil, porém tem muito detalhe para memorizar. Muito detalhe. Se eu não me engano, são 8 questões no simulado e 8 questões na prova de cada disciplina. Então, é uma disciplina muito abrangente para poucas questões. Então, a gente não pode perder questão. Por isso que eu vou por parte. Então, a minha estratégia didática é fazer os mnemônicos por parte, tá? Para ir vocês ouvindo o áudio e consolidando. Vamos agora, então, qual é o bizu desse? Então, a gente leu o anterior, níveis de conflito, ou níveis de abrangência de conflito. Esse é o tema, pode grifar na sua apostila. Agora, o tema desse vai ser elementos motivadores do conflito. Mandei hoje de manhã, 6 e pouca da manhã, indo pro PAMI, mandei para vocês um mnemônico. Vamos lá então, olha só, presta atenção para não confundir esse. Conflito de tarefa. Você tem 3 elementos motivadores do conflito. Elementos motivadores, aquilo que vai motivar o conflito. Você vai ter conflito de tarefa, conflito de relacionamento e conflito de processo. Em tudo isso você vai ter conflito. Aí, no conflito de tarefa, olha só, se você está executando uma tarefa, você está executando uma atividade, essa palavra atividade a gente vai ver muito em PLI e TDP. Se você está executando uma atividade, você está trabalhando com determinado conteúdo, objetivo de trabalho. Exemplo, se alguém aqui trabalha na SPM, a pessoa trabalha com férias militares. Ela vai trabalhar com aquele conteúdo e o objetivo daquele trabalho é fazer com que o povo venha tirar suas férias dentro do período concessivo, aquela coisa toda que a gente já sabe. Então, tarefa está relacionado a conteúdo, o objetivo de trabalho, tá? Até aí tá tudo bem? O segundo é fácil. Se é conflito de relacionamento, olha o que eu falei anteriormente. Os relacionamentos serão interpessoais, tá? Relacionamentos interpessoais. Fácil. O último, processo. Processo.
Conflito de processo é a forma de realização de tarefa. Então, o processo está relacionado à tarefa. Tá? A tarefa é aquilo como se faz, tá? Então, não confunda com conflito de tarefa. Então, primeiro, conflito de tarefa, conteúdos e objetivos de trabalho. Segundo, conflito de relacionamento, relacionamento interpessoais. Terceiro, conflito de processo, forma de realização de tarefa. Se você está executando um processo, você tem uma forma de realizar aquela tarefa, um jeito de realizar aquela tarefa. Aí, beleza. Isso é o plano A. O plano B foi o mnemônico. Primeiro, ele pode perguntar. Ele pode fazer várias perguntas aqui, como tem questão no banco sobre isso. Ele pode perguntar: quais são os elementos motivadores de conflito? 2 pontos. Letra A, B, C e D. Ponto. Aí você vai criar um mnemônico. Tarefa, relacionamento e pro. Eu botei assim, repro. Elementos motivadores do conflito que eu enviei para vocês. Repro. Repro. Conflito de tarefa, conflito de relacionamento, conflito de processo. Se é tarefa, está relacionada a conteúdo e objetivo de trabalho. Conflito de relacionamento é relacionamento interpessoal. É a questão da incompatibilidade de gêneros. E o conflito de processo envolve a realização de tarefas. Até aqui, vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Ou está muito rápido? Pra mim tá ok. Beleza. Vamos então continuar. Vamos agora para as escolas. Presta atenção nas escolas. A primeira é fácil. O problema é a segunda e a terceira. Porque a primeira, a gente vai ver que ela não vai aceitar o conflito de maneira nenhuma. Tem que ser eliminado. Agora, a segunda e a terceira já aceitam o conflito. Mas tem uma diferença que a gente vai ver. Para Rocha e Duran nos apresenta que a forma que uma organização percebe os conflitos determina ou, no mínimo, influencia a maneira pela qual ela buscará tratá-los. A respeito da compreensão dos conflitos e da avaliação de suas consequências, em uma organização, identificamos 3 correntes distintas. Então, nós temos 3 escolas, tá? E isso tem questão no banco sobre isso. Cuidado para vocês não errarem isso, tá? A escola tradicional, a escola de relações humanas e a escola interacionista, tá? Foram escolas da educação, do ramo da educação, tá? As mesmas aconteceram praticamente quase que no mesmo século, só que elas tinham algumas características diferentes de a forma como enxergar o conflito. Vamos para a escola tradicional. A escola tradicional teve maior prevalência durante a década de 30 e 40, tá? Não se preocupa com isso, nunca vi questão sobre data, mas vale a pena dar uma guardadinha. Segundo essa escola, os conflitos são prejudiciais, disfuncionais, pode sublinhar. Segundo essa escola, qual a escola? A escola tradicional. Estão sempre associados, olha só, se acontece o conflito, o que vai acontecer? O que essa escola diz? Cara, se tiver o conflito, vai ter o quê? Perda de produtividade, quebra no nível de racionalização organizacional. Racionalização é a forma de pensar a empresa, é a forma de se preservar a cultura, vai ter problemas, vai ter divisões, vai ter disse-me-disse, vai ter várias coisas. Isso que ele está querendo dizer. Então, palavra-chave que vem na prova: perda de produtividade, quebra do nível ideal de racionalização organizacional. Por isso, olha o que eu falei, devem ser em todos os casos evitados. Então, evitados. Então, ele começa falando de evitados. Lá no final, ele vai falar, tem que ser não só evitado, mas eliminado. Se surgir alguma raiz, tem que ser eliminado. Continuando, além disso, a simples ocorrência de conflitos denotaria o quê? Se acontece o conflito, tem uma causa. Tem alguém que não soube monitorar o conflito, gerenciar o conflito, que é o papel do gerente, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Aí, no caso, é que ele fala a respeito da inabilidade dos administradores, da inabilidade dos gerentes que não souberam lidar com aquele conflito e cortar na raiz. Problema de comunicação e quebra de confiança entre as pessoas. Em suma, conflito seria um problema a ser eliminado no seio da organização.
Agora a gente vai ver a segunda. Com a evolução das visões a respeito desse assunto, a partir do início da década de 40, ganharam espaço as ideias da Escola de Relações Humanas, sendo a qual... Aí ele começa. Os conflitos estarão presentes... Olha só, pode grifar tudo isso que eu vou falar. Os conflitos estarão presentes em uma organização como reflexo natural do relacionamento. Então, onde tem um homem, onde tem pessoas, vai ter conflito. É algo natural, tá? Quem está falando isso? Escola de Relações Humanas. Continuando. Os que defendiam esse posicionamento partiriam do pressuposto de que o conflito não pode ser evitado. Opa, enquanto primeiro a escola tradicional diz que tem que ser evitado, a segunda não. Mas ainda considerava que os conflitos podem sim ter efeitos positivos. Grifa a palavra efeito positivo. Efeito positivo sobre o quê? Grifa positividade, produtividade e desempenho das pessoas e dos grupos, pode sublinhar. Desde que adequadamente tratados assim. A Escola de Relações Humanas, para ela, pode grifar. Os conflitos não poderiam ser algo necessariamente nocivo. Então essa já aceita o conflito, já acha natural, tem efeito positivo. Beleza? Agora a gente vai para a última e vamos diferenciar, porque essa também aceita o conflito. Por fim, representando mais de uma evolução na forma de se ver os conflitos nas organizações, surgiu a escola interacionista. Por essa abordagem, extrapolando, sublinha a palavra extrapolando. Quem tiver com a apostila física ou quem tiver com a apostila em Word, pode adicionar uma palavrinha que significa extrapolando? Eu coloquei na minha apostila, ir além. Por essa abordagem, ir além, extrapolando significa ir além da ideia proposta pela Escola de Relações Humanas, desde que o conflito podem ser positivos. Assumiu-se, que estes são, na verdade, necessários. Sublinha essa palavra às organizações. A justificativa repousa sobre a visão de que ambientes que não existem conflitos são são por demais estáveis. Então, essa escola interacionista diz: se não houver conflito, o ambiente vai estar estável. Então, gera zona de conforto, acomodação, vamos dizer assim. A estabilidade produzida nesses ambientes, de acordo com essa visão, torna-se um fator de desaceleração. Sublinha essa palavra, tá? Palavra-chave que nos indica essa escola. Pode vir na prova, pode vir no simulado. A apatia. Então, desaceleração, apatia. Enfraquecendo a capacidade de mudança e inovação. Então, ele está querendo dizer, em outras palavras, que a inovação ela vai acontecer em um ambiente onde não há apatia, onde não há desaceleração, a qual deve ser um dos pontos mais valorizados de uma organização. Com base nisso, a escola interacionista defende que se mantenha um nível ideal de conflito. Ideal, sublinha isso. O que seria necessário para que as pessoas se mantivessem em um constante estado de alerta e insatisfação com status quo. Sublinha essa palavra, coloca em cima de caneta ou puxa para o lado e coloca o significado. Estado atual. Então, repetindo, o que seria necessário para que as pessoas se mantivessem em um constante estado de alerta e insatisfação com o estado atual, o status quo. Ponto. Por essa ótica, o efeito dos conflitos estaria relacionado não ao conflito propriamente dito, mas à forma pela qual o conflito é tratado. Até aí está tranquilo. Essa escola aí eu coloquei na minha apostila, sempre coloco assim, interacionista, para poder fixar, para poder consolidar o conhecimento no subconsciente. Essa escola interacionista cria uma relação clara entre o desempenho e o nível percebido de conflito. Então ele está falando que o nível de conflito pode afetar o desempenho de maneira negativa. Tem que ter o conflito para tirar essa estabilidade, tirar o povo da zona do conforto, para que possa
ter o desempenho organizacional. Ou seja, se esse nível estiver aquém ou além do que seria o ideal, o resultado corporativo poderia ser comprometido, devendo se trabalhar continuamente para que isso não ocorra, tá? Então, essas são as 3 diferenças das escolas. A escola tradicional diz que o conflito tem que ser evitado, depois diz que ela tem que ser eliminado na raiz. Por quê? Vai ter perda de produtividade, tá? Mas se acontecer e não for eliminado, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer que, por culpa da inabilidade dos administradores. Tá legal? A Escola de Relações Humanas fala que o conflito ele está presente em uma organização como reflexo natural do relacionamento. Tem os seus efeitos positivos. Esse efeito positivo vai atingir a produtividade. Enquanto que a primeira diz que vai prejudicar a produtividade, a Escola de Relações Humanas vai dizer que vai ter problema na produtividade e no desempenho das pessoas ou dos grupos. E ela fala que o conflito não pode ser considerado algo nocivo, ruim, disfuncional, mas sim funcional. A diferença da escola de relações humanas para a escola interacionista é que a escola interacionista, além dela aceitar tudo que a escola de relações humanas disse, ela diz o seguinte, ela vai além. Indo além, ela vai além, que tem que ser gerado o conflito porque ele é necessário, porque ele tem efeito positivo, porque ele vai tirar aquela zona do conforto, a zona de estabilidade, a apatia, desaceleração. E isso vai ajudar no desempenho organizacional. Meninas, deu para entender a diferença desses 3? Vocês estão nos assistindo ao vivo? Eu consegui entender. Já até consegui memorizar essa parte também. Beleza, muito bom, Kátia. Questão de prova, tá? Tem questão disso no banco, tá legal? Beleza, a gente vai fazer questões de provas. Eu tenho várias questões de provas, a gente vai trabalhar muitas questões, tá? Pra gente poder sempre alinhar a teoria, a teoria com a prática, né? Beleza, show de bola. Outra coisa que tem no banco são o papel do gerente nos conflitos. Vamos ver. Então a gente falou lá no início que o gerente é o líder, né? E a apostila de liderança LTT aqui, no caso, nas outras turmas era a primeira apostila, era até uma questão bem didática e bem lógica eles colocaram LTT primeiro. Não porque seja uma apostila menos pior do que as outras, mas por uma sequência didática, porque a LTT vai trabalhar a questão da liderança, tá? Mas enfim, vamos dançar conforme a música. Já coloquei o primeiro parágrafo de prova, ok? Uma das atribuições do gerente, por estar formalmente investido de autoridade, então o gerente é um líder, ele está investido de autoridade, tá? Aqui eu estou lendo a apostila de uma forma abrangente, tá, pessoal? Seja nas organizações privadas, seja nas organizações públicas, nas nossas organizações militares, tá? Então, essa apostila é uma apostila da administração que é voltada para qualquer organização. Então, primeiro, pode grifar que isso está no banco. Qual é o papel do gerente? Manter a integração dos subsistemas organizacionais. Então, isso aí tem questão de prova sobre isso. Quais são os subsistemas? Os departamentos, as equipes, processos de trabalho, etc. Então, em toda a empresa, você tem a figura do gerente. Você tem a figura do líder. O líder, ele pode até meter a mão, ele pode até fazer aquilo que o liderado faz, mas, na verdade, o papel dele é monitorar. Tá vendo? Manter a integração dos subsistemas organizacionais. Departamento, equipe, processo de trabalho, etc. Trabalhar para que eles funcionem de forma cooperativa, para que os objetivos gerais da organização sejam alcançados. Então, ele vai dar o suporte. Aquilo que o setor precisar, seja da informática, seja do almoxarifado, seja de qualquer setor, ele está ali para poder
manter os subsistemas. 2, grifa. O bom funcionamento de uma organização está relacionado à habilidade. Grava essa palavra porque eu mostrei para vocês hoje no flashcard, foi o último de hoje, que eu mandei uma questão como exemplo, e ele fala lá, se eu não me engano, o bom funcionamento de uma organização está relacionado à incapacidade, alguma coisa assim, ele coloca uma palavra antônima, palavras antônimas são palavras contrárias, sinônimas, mesmo significado, ok? Então, a não habilidade ou a incapacidade que o gerente demonstra para ser tratar adequadamente o conflito estava lá. Então a questão estava errada. A laranja estragada era a palavra contrária à habilidade. Lá deveria estar habilidade. Então pode grifar isso. Perdão. Um dos motivos para isso é que alguns conflitos exigem posicionamento de alguém formalmente investido de autoridade para. Então pode sublinhar esses 3 verbos no infinitivo. Ele pode trocar esses verbos também, tá? As questões da prova, olha só, eu sei que talvez vocês tenham feito o KA, ou tem gente que não fez o KA, só fez o CAS. A escola traz as piores questões são de verdadeiro ou falso, tá? As questões de exceto, a que não está correta, a escola trabalha desta forma. As questões não são questões dadas, tá, pessoal? Por isso que nós estamos aqui trabalhando firme com vocês nessa preparação, tá legal? Então, o gerente, ele analisa, ele não vai tomar a decisão primeiro, ele analisa, depois ele traz um julgamento sobre aquela situação, aí no final que ele vai decidir. Então, esses 3 verbinhos também tem questão sobre isso. Terceiro, essa autoridade que está imposta sobre ele, sobre o gerente, também lhes permite, em alguns casos, proceder quando necessário. Primeiro, então olha só, isso tá nessa questão que eu mandei hoje também, vocês podem ver lá. Primeiro, se houver necessidade, vai ter remanejamento de recurso, e a gente vai ver isso lá na frente, que é um efeito negativo. Isso pode gerar conflito, mas não tem jeito, ele é o gerente. Ele vai ter que, o dinheiro está escasso, o dinheiro é finito. Então não tem dinheiro para todos os setores. Então ele vai ter que tirar de um setor para colocar no outro. Mas isso lá na frente a gente vai ver com calma. Então, primeiro, o gerente ele faz remanejamento de recurso. Com a reformulação de tarefa, é a famosa dança das cadeiras. Ele vai tirar uma pessoa daqui para colocar ali, a outra foi transferida, precisa de uma cobertura, e isso é o gerente que faz. Então, primeiro, remanejamento de recursos. Segundo, reformulação de tarefa. Terceiro, soluções comumente encontradas em alguns cenários conflituosos. Isso acontece. Finalmente, gerentes, em decorrência de sua posição, apresentam. Olha só, essa oração aqui é a oração que está lá no livro de LTT, na apostila de LTT. O líder, ele tem a capacidade para influenciar comportamento. Então, se ele falar, quem possui a capacidade de influenciar comportamento? É o líder, no caso aqui, o gerente. Pode sublinhar isso, tá? Que isso é questão de prova. O que deve ser visto como uma poderosa ferramenta na administração de conflitos de qualquer natureza. Ou seja, ele tem que ter a equipe na mão. E a gente viu isso lá em LTT, veremos de novo, né? Porque mudou que na escada de COG, o líder, ele tem o poder, a capacidade de saber, de perceber em que estágio está a sua equipe. Então ele tem que ter a equipe na mão. Bem, continuando. Os gerentes devem, então, a fim de tomarem decisões visando colocar ou manter as circunstâncias sob controle, ter a habilidade de analisar interesses. Olha só, a habilidade, tá vendo como é que essa palavra habilidade está aparecendo? Ele tem que ter a habilidade, a capacidade de analisar interesses, porque existe muito interesse em jogo, e a gente viu isso que os interesses, busca pelo poder, posição, gera conflito. Ó, conflitos, relação de poder, tá vendo? Eu nem li, mas eu já fiz um apontamento. Então ele tem que ter a habilidade de analisar os interesses, seja de pessoas com pessoas, pessoas com grupo, grupo com grupo, a gente viu lá, conflitos,
Pode sublinhar em relação de poder. Para tanto, eles precisam estar atentos, tá? Eles quem? Os gestores, tá? Os gerentes, são os gestores. Eles precisam estar atentos. Então, em primeiro lugar, olha só, toma cuidado. Primeiro, eles têm que estar atento. Para você monitorar, você tem que estar atento. Então, primeira coisa, você tem que estar atento, o gerente tem que estar atento, e uma conjunção aditiva da ideia de soma, e monitorar continuamente o ambiente organizacional. Então, ele pode meter a mão, ele pode fazer, ele pode ir para reunião, ele pode ir para reunião com o DT, com o coronel, pode fazer qualquer coisa, mas o papel dele é monitorar continuamente, dia a dia, o ambiente organizacional. Sublinha tudo isso, tá? Identificando elementos com potencial para geração de conflitos e a tendências comportamentais que precisam ser trabalhadas desta ou daquela forma, tá? Então, quando a gente fala de tendências comportamentais, a gente fala sobre a avaliação de desempenho. Lá na apostila de LTT, no tópico avaliação de desempenho, quando o líder ele dá o feedback para o liderado, mostra para ele o que ele precisa melhorar para poder subir o conceito, aquela entrevista inicial, a entrevista final, na fase de planejamento, acompanhamento, na fase de avaliação, e isso tem que acontecer, tá? Então, esses são o papel do gerente nos conflitos, tá? Para a gente fechar a aula de hoje, vamos para o tópico 1.2, sintoma de conflito. Um sintoma é uma manifestação que aponta para a ocorrência de alguma circunstância. Em medicina, tal circunstâncias geralmente é caracterizado por enfermidade. Então, se a pessoa está tendo um sintoma, febre, dor de cabeça, é porque ela está com alguma enfermidade. O corpo dela não está normal. Então, ele faz essa analogia mesmo, tá? Isso é normal. Quando, por exemplo, você vai ao médico, após as apresentações iniciais, a primeira pergunta que ele faz é: 2 pontos. O que você está sentindo? Essa pergunta tem por finalidade levá-la a descrever sobre os sintomas. Então você vai passar para o médico os sintomas. Eu estou com uma dor de cabeça, estou com uma cefaleia, estou com o nariz entupido, estou tossindo, estou tendo febre, estou tendo calafrio, não estou conseguindo dormir direito. E isso são os sintomas. Guarda isso. Essa é a forma que o médico tem de definir o universo dos possíveis problemas de enfermidade que podem estar acontecendo. É importante notar que o mapeamento dos sintomas, por vezes, não leva diretamente à identificação da enfermidade, nem tampouco determinando as causas. Por exemplo, se você chega ao consultório, o médico diz: estou sentindo dor de cabeça constante. Essa informação é importante para orientar as próximas perguntas. Mas é sabido que essa dor de cabeça poderá estar associada a uma grande variedade de doenças, as quais, por sua vez, poderão estar associadas a diferentes causas. Então, se eu posso estar com dor de cabeça por causa de uma gripe / resfriado, eu posso estar com dor de cabeça porque a minha glicose está elevada, uma pressão alta, etc. Continuando. Assim, o sintoma, a dor de cabeça que você sentiu, serve principalmente para indicar alguma coisa que precisa ser examinada. Ou seja, alguma coisa que está fora do funcionamento usual. Aí ele começa. Aí ele entra na apostila propriamente dito. Primeiro ele faz essa analogia, agora ele entra nos conflitos. Quando se fala de sintoma de conflito organizacional, pode sublinhar sintoma de conflito organizacional. Sublinha isso. Referimos-nos aos 2 pontos. Sublinha elementos que apontam para a ocorrência de conflito, sem, no entanto, identificar claramente a causa. Então, se você tem sintoma de conflito na organização, você ainda não tem elementos para saber identificar claramente a causa. Aí, prova, parágrafo de prova. Vale ressaltar que pode colocar entre colchetes, entre parênteses, sublinhar, marca texto, quando ocorrem conflitos. Isso é prova. Quando ocorrem conflitos nas organizações, os sintomas
serão percebidos de forma subjetiva. Sublinha isso. Ele pode tocar na prova essa palavra. Ele pode tirar de subjetiva para objetiva. Ou seja, cada parte envolvida, além dos terceiros que compõem o cenário como um todo, tá? Vai sentir e perceber os sintomas com maior ou menor intensidade, como sendo de maior ou menor impacto ou importância e assim por diante. Então, beleza. Então, primeiro ele fala a respeito dos sintomas, a não identificação da causa, tá? A não identificação da causa, tá legal? E aí, nesse parágrafo, vale ressaltar que quando ocorre conflito nas organizações, os sintomas serão percebidos de forma subjetiva. Ou seja, cada parte envolvida, além dos terceiros que compõem o cenário como um todo, vai sentir e perceber sintomas com maior ou menor intensidade, como sendo maior ou menor impacto de importância. É fundamental, tá? Parágrafo de prova. Parágrafo de prova. É fundamental que os líderes, pode sublinhar, os gerentes, pode sublinhar, os gestores percebam antecipadamente. Então, é aquilo que eu falei, né? Na questão do papel do gerente. O gerente ele tem que monitorar continuamente. Né? Ele tem que estar continuamente, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, ele tem que estar monitorando a equipe. Ele tem que perceber antecipadamente os sintomas de conflito, a fim de tomarem as medidas cabíveis, evitando que assim se tornem problemas reais ou agravem para um ponto de se tornarem incontroláveis, nos casos de conflitos disfuncionais. Tá? Que aí, no nosso caso, a gente sabe que tem a liderança, os líderes, os mais antigos, de maior precedência hierárquica, e aí a gente vai ter que se utilizar das ferramentas que conhecemos em nossos regulamentos. Para a gente fechar a aula de hoje, para não ficar muito enfadonho, agora vamos ver quais são os sintomas. Eu vou fazer um flashcard sobre isso, um cartão sobre isso, porque isso aqui também tem questão no banco de prova sobre isso, tá, pessoal? Mas eu fiz um mnemônico. Eu criei um mnemônico que eu levei para a prova e eu consegui acertar e gabaritar a prova, tá? Dentre os sintomas mais comuns dos conflitos, então, sintoma. Por isso que ele falou lá a questão de sintoma. Ah, você vai para o médico, tá? Você vai para o médico te pergunta o que você está sentindo. Ah, eu tô com dor de cabeça, tô com febre, calafrio, eu tô tossindo, tô com secreção na faringe, nos brônquios, etc. Até então tudo bem. Dor de cabeça, tudo bem. Agora não. Agora ele vai falar que sintomas são, quais são os sintomas que vão te levar à questão do conflito organizacional. Então, primeiro sintoma, tá? Problema de comunicação. Então, tem um ditado que fala em nosso meio e até no meio aí fora que sem comunicação não há guerra. Então, se você tem problema na comunicação, na falha de comunicação, seja de pessoa com pessoa, seja de pessoa dentro do grupo, entre setores, entre organizações, você vai já é um sintoma de conflito. Hostilidade e inveja intergrupal. Quando ele fala hostilidade e inveja intergrupal, vai, lembra do inter? Por isso que a gente falou antes, né? Intergrupal vai envolver membros de diferentes grupos. Fora, o inter é fora, intra é dentro. Problemas interpessoais e relacionamento interpessoais vai envolver mais de um indivíduo. Constantes intervenções de escalões superiores em conflitos que poderão ser resolvidos em níveis hierárquicos inferiores. Então, quando você tem a intervenção de escalão superior, no nosso meio, graduados, coisas que nós poderíamos resolver entre a gente, e aí vem os superiores para poder resolver, a gente chama isso de escala de arbitragem. Penúltimo, excessivo surgimento de regras e normas. Também são sintomas de conflitos. Então, se você tem regras e normas de forma excessiva, isso é sintoma de conflito. E por último, baixo moral causado pela sensação de impotências diante da situação. Então, quando você
está diante de uma situação e você não consegue resolver porque você não tem as ferramentas necessárias, não tem um suporte necessário, e isso vai gerar baixo moral. Aí eu criei um mnemônico, fiquem tranquilas que eu vou colocar, vou mandar no privado de cada um de vocês, tá legal? Então vamos lá. Primeiro lugar, como que eu fiz para poder gabaritar a prova? Isso aí é técnica de estudo, cada um tem sua maneira de estudar. Primeiro lugar, eu faço assim, quantos são os sintomas? Primeiro eu conto quantos são. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então coloco lá, os sintomas são 6. Tem questão no banco sobre isso, presta atenção, por gentileza. São 6 os sintomas, tá legal? Segundo, aí que tá o problema, saber identificar quais são. Aí, eu como professor, eu sempre crio mnemônicos, seja lá na geografia, seja onde eu estiver dando aula, eu sempre crio um mnemônico que é o plano B. Aí meu mnemônico ficou assim para gravar os sintomas. Olha a forma como eu escrevi. Falha na comunicação gera hostilidade e inveja intergrupal. Vírgula, problemas interpessoais, vírgula, escala de arbitragem, vírgula, com regras e normas excessivas, ocasionando baixo moral. Ponto. Então esse foi o meu mnemônico. Repetindo, falha na comunicação gera hostilidade e inveja intergrupal, vírgula, provocando problemas interpessoais, vírgula, escala de arbitragem, vírgula, com regras e normas excessivas, ocasionando ou gerando baixo moral na equipe de trabalho. Tá? Gente, Deus abençoe. Muito obrigado. Atingimos aí 50 minutos de aula. Acho que se eu falar mais vai ficar um pouco enfadonho, cansativo, e vou essa aula está sendo gravada e vou estar enviando essa aula, tá legal? E aí, vocês têm alguma consideração, meninas? Alguma pergunta? Tudo certo? Tudo. Então tá beleza então. Alguma consideração, gente? Alguma dúvida? Alguma colocação? Então, tá beleza então. Muito obrigado pela atenção. Obrigado a todos e vamos com tudo, pessoal. Vou mandar esse mnemônico para vocês. Deus abençoe. Fique com Deus. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. A galera do Facebook, Deus abençoe a todos.